sei se têm o hábito de ler o texto antes em casa. É um bom hábito. Será sempre proveitoso prepararmos o nosso coração e a nossa mente para aquilo que vamos receber e que Deus nos vai trazer. É também uma das vantagens da pregação expositiva e sequencial. Mas hoje então vamos concentrar a nossa atenção no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel. Vamos ler os 22 versículos. Diz assim o texto: Tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. E lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atenda à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atenda à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atenda à sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Volte cada um para a sua cidade. Apenas menor de 13 anos podem responder a esta pergunta. Ou a estas perguntas. Pode ser? As crianças estão atentas? Não é um teste, nem há nenhum presente por uma resposta certa. Na história da Branca de Neve, qual é o desejo da rainha malvada? Ser a mais bela. Menores de 13 anos, Sara. Menores de 13 anos. Ser a mais bela. E ela olhava ao espelho, perguntava ao espelho, e um dia soube que a mais bela não era ela, mas era outra menina do reino. E sabemos o que aconteceu, não é? Ela fez coisas miseráveis para matar a Branca de Neve. Na história da Rapunzel, qual era o desejo da mãe, entre aspas, que não era mãe? Nota-se muita influência feminina na minha descendência, não é? Na história da Rapunzel, qual era o desejo daquela
mãe, que não era mãe da Rapunzel. Menores de 13 anos. Então vamos subir. Todos. Qual era o desejo? Ela queria ser jovem para sempre. E a garantia disso era aquela sua, não filha, mas alguém que ela tomou como filha. Portanto, estamos perante duas histórias em que os desejos de duas personagens importantes da história, são histórias, conduziram a coisas más. Não é? O título desta mensagem que hoje estamos a considerar é Cuidado com o que desejas. Cuidado com o que desejas. Os desejos destas duas mulheres que falámos conduziram à ruína, quer daquelas que estavam, das pessoas que estavam à volta dela, quer delas próprias. No capítulo 8 que acabámos de ler de 1 Samuel, nós vemos uma mudança drástica, ou encaminha-se e abre-se uma mudança muito importante na história do povo. Em termos teológicos, estamos perante o início da mudança de um tempo em que temos um poder teocrático, em que Deus é o rei sobre as nações, é o governador sobre Israel, que governa por intermédio de juízes, como nós sabemos, que vem do tempo anterior, juízes diretamente escolhidos por ele, diretamente indicados por ele, e o povo quer um novo modelo. E esse modelo é a monarquia. O povo pede, neste capítulo, um rei. Sabemos que o período dos juízes, que durou cerca de 300 anos, coberto pelo livro de Juízes e ainda uma parte pelo livro de Samuel, aponta para uma profunda crise de liderança. Isto não é novidade para nós. Nós sabemos que os tempos dos juízes não foram tempos bons em termos de liderança no povo de Israel. Já citámos este versículo do capítulo 17, o versículo 6 do capítulo 17 dos Juízes, quando nos diz que naqueles dias, no tempo dos juízes, não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E não havia, apesar da liderança estar instituída, a falência do homem, a decadência humana, o pecado que existia no povo e alguns dos juízes levava a que a liderança fosse fraca. Havia uma crise de liderança. Portanto, apesar de Deus ter governado o seu povo com forte mão, com a sua forte mão e com poder sobre o povo, trazendo libertação do Egito, conduzindo por todo o lugar onde o levou até à terra prometida, vemos sempre algo a acontecer, que é Israel a rejeitar permanentemente o Senhor. E neste capítulo 8, o povo de Israel vai pedir para si um rei. Como todas as outras nações vizinhas à volta tinham, eles também queriam e pediram um rei. Portanto, cuidado com o que desejas. Versículos 1 a 3 do capítulo 8 que lemos, é-nos dado o contexto. É possível que entre o final do capítulo 7 e este capítulo 8 se tenham passado diversos anos. O versículo 15 do capítulo 7 diz que julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Samuel exercia o seu trabalho como juiz sobre aquele povo. E o capítulo 8 nos diz que Samuel chegou ao tempo da velhice, tendo Samuel envelhecido, diz o versículo 1. Portanto, entre o versículo 7 e o versículo 8 deve-se ter passado bastante tempo. Tempo suficiente para que Samuel tenha ficado velho, para que Samuel tenha 2 filhos, cujos nomes são Joel e Abias, e Samuel envelheceu sem ter um sucessor, sem ter alguém que lhe sucedesse no cargo que Deus tinha para ele. Pelo menos não é conhecido. Mas pior do que não ter sucessor, o texto nos diz que ele próprio, e é isso que diz o texto, ele próprio, Samuel, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. No procedimento normal, os juízes eram escolhidos, como dissemos há pouco, escolhidos e indicados pelo próprio Deus.
Samuel, ao escolher, ou ao indicar, ou ao constituir os seus próprios filhos para o cargo, revela alguma falta de temor a Deus. E como nós já temos visto nos capítulos anteriores, o quanto é importante o temor a Deus. E o quão fácil é o homem desviar-se do seu caminho, do propósito de Deus para a sua vida, quando deixa de temer o Senhor. Portanto, ele revela falta de sabedoria, falta de temor, e constitui os seus filhos, quase como uma liderança hereditária, que passa de pais para filhos. Ele institui os seus filhos como juízes sobre a terra. E o que é que aconteceu? As coisas não correram muito bem. Diz o versículo 3 que os seus filhos não andaram como Samuel andou. Os seus filhos inclinaram-se à avareza e, como juízes, aceitavam subornos. E nós sabemos o perigo que é alguém, num contexto de juiz sobre alguma coisa, aceitar subornos. Sabemos que, como diz o versículo, o direito fica pervertido. Perde-se a justiça no direito. Portanto, a consequência de Samuel ter constituído os seus filhos como juízes sobre Israel é que agora todo o povo conhece, à semelhança dos filhos de Eli. Parece uma repetição da história, mas com personagens diferentes. Agora todo o povo conhece a desobediência dos filhos de Samuel. E era patente. Este era o cenário. 300 anos de fraca liderança sobre o povo, 300 anos em que o tempo dos juízes, segundo nos diz o texto, cada um fazia o que parecia bem perante os seus olhos. E agora estamos perante o cenário de Samuel envelhecido, o seu, entre aspas, reinado a chegar ao fim, e os seus sucessores, os seus filhos, a não desempenhar bem o papel que Samuel os encarregou. E as coisas não estavam a correr bem. Olhamos para Samuel e vemos um pai que comete um erro, de alguma forma. Nós, como pais, e aqueles que são pais, ou aqueles que caminham para pais, muitas vezes podemos ser enganados pelo nosso desejo de ver os nossos filhos bem. Talvez Samuel tivesse esse desejo, que os seus filhos seguissem os seus passos, que fossem reconhecidos como juízes sobre Israel, estivessem bem posicionados, que as pessoas os respeitassem. Isso não era um desejo mau da parte de um pai, como sabemos. Mas, por vezes, nós podemos ser enganados pelo nosso coração e por este desejo. E parece que Samuel o faz. Muitas vezes o nosso coração pode conduzir-nos a lugares contrários aos planos de Deus. E aparentemente é isso mesmo que acontece aqui. Por isso, devemos ter muito cuidado com o que desejamos. Tendo em conta o contexto, a partir do versículo 4 até ao versículo 5, o povo faz um pedido. Faz um pedido tendo em conta aquilo que está a acontecer. Diz-nos que os anciãos todos de Israel, versículo 4, portanto, a expressão fala-nos de unanimidade, fala-nos de uma decisão não apenas de alguns, mas de todos os anciãos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel. Vieram ter com Samuel a Ramá e vieram para lhe apresentar um plano. E o plano era que eles queriam um rei que os governasse. Eles não vieram conversar com Samuel, não vieram pedir o conselho de Samuel, não. Eles vieram apresentar o seu plano. E o seu plano era esse. Eles queriam e reivindicavam um rei para que os governasse. Quando olhamos para as razões que eles invocam, as razões não são falsas, como já consideramos. As razões dadas pelos anciãos para quererem um rei que os governasse são a velhice de Samuel, que era verdadeira, era um facto, e, de alguma forma, a má conduta dos seus filhos. Portanto, Samuel estava em idade avançada e a verdade é que os filhos também não estariam habilitados para a função. Então, nesse contexto, eles usam de razões legítimas, razões verdadeiras, para terem aquilo que eles entendem. Eles
pegam em alguma coisa que é real, que não é mentira, para fazer valer a sua ideia. E isto também é um perigo para nós. As circunstâncias à nossa volta, muitas vezes são usadas por nós como fundamento para as nossas decisões ou para a nossa inclinação de decisão. Portanto, as circunstâncias da nossa vida muitas vezes são usadas por nós erradamente. E cuidado com isso. Porque eles não pegaram, não utilizaram nada errado, não mentiram, não foram exagerados na sua análise, absolutamente nada. Eles apenas disseram: Samuel, tu estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Portanto, tendo em conta isto, constitui-nos agora um rei sobre nós para que nos governe. Às vezes, as circunstâncias não são mais do que pretextos usados por nós para aquilo que queremos. E aparentemente é isso que estes homens fazem. Eles usam as razões e usam estes acontecimentos como pretextos para a sua intenção. Mas a sua intenção é clara: um rei que nos governe. Eles dizem, com esta afirmação, eles rejeitam claramente a liderança de Samuel. Talvez eles já achem desgastada pelo tempo. Talvez eles olhem para Samuel e pensem que a eficácia do seu governo já não é aquilo que era. Precisavam de alguma coisa. No entanto, há um aspecto muito importante neste versículo e que vai percorrer todo o texto, que nos faz pensar e faz entender que aquilo que eles queriam era algo mais. O final do versículo 5 nos diz, quando eles fazem o pedido: nós queremos um rei para que nos governe, como o têm todas as nações. Como o têm todas as nações. Portanto, além de eles olharem para Samuel, para o seu governo, entenderem como chegado ao fim, entenderem se calhar como já não tão eficaz como estava a ser até aquele momento, eles estão mais interessados em imitar um procedimento das nações que estão à sua volta. Eles estão mais interessados em seguir o caminho que os outros seguem do que seguir o governo divino. Portanto, este pedido representa rebelião contra o governo de Deus, representa alguma ingratidão e também alguma covardia. Sabem que no governo de Deus havia um aspecto muito importante que eles precisavam demonstrar para que o governo de Deus funcionasse, que era confiança plena em Deus e fé plena em Deus. E nós, como seres humanos, temos bastante dificuldade em trabalhar no domínio da fé e viver esperançado em alguma coisa que muitas vezes não vemos. Eles olham para as nações vizinhas e pensam e veem que todos eles tinham um governo com alguém visível, representado humanamente e fisicamente. E o seu governo era um governo divino, que carecia de fé da parte deles, que carecia de confiança plena de que Deus estava no controle de todas as coisas. E eles não gostavam muito disso. Eles preferiam um sistema que abolisse e retirasse a necessidade de eles confiarem em Deus plenamente e depositarem a sua fé em Deus, mesmo quando muitas vezes não viam aquilo que queriam ver. Isto fala-nos tanto do que é o ser humano e do quanto nós somos muitas vezes incrédulos. Os anciãos precipitaram-se ao escolher um rei, ao pedir um rei mais imediato segundo o seu coração. E isso era uma ingratidão enorme para com Deus. Cuidado com o que o nosso coração deseja. Nem sempre o caminho mais fácil e aparentemente mais simples e mais evidente segundo os olhos humanos é o melhor caminho. Diz-nos o versículo 6 que Samuel não ficou agradado, claro, com este pedido do povo e orou ao Senhor. É curioso e importante atentarmos para isto. Diz o versículo 6: esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei. Então Samuel orou ao Senhor. E que exemplo bom para nós é Samuel. Samuel era um filho de oração, como nós sabemos. Logo no primeiro capítulo nós falámos de como sua mãe orou e clamou ao Senhor pelo seu filho. E Deus lhe concedeu este filho.
E Samuel mostra-nos que neste momento de descontentamento, em vez de ficar a remoer, ou a lamentar, ou a falar mal dos anciãos, o que quer que seja, a sua iniciativa imediata é clamar ao Senhor e apresentar em oração a Deus a sua tristeza. Samuel era um homem com bastante percepção espiritual e que certamente compreendia que aquilo que estava em causa neste momento era uma degradação espiritual dos anciãos e do povo. Era um sinal claro de decadência entre os líderes e entre todo o povo. Ele sabia que aquilo que estava a acontecer não era diferente daquilo que já tem vindo a acontecer com este povo. Nós lembramos lá no Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés se demora no monte. A expressão do povo é, direcionando-se a Arão, eles dizem: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Faze-nos deuses que nos liderem, que nos levem, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Portanto, já aqui o povo revelava este desejo e esta necessidade de ser guiado e orientado por alguém diferente de Deus. Quando, lá no livro de Números, quando são enviados 12 espias para vigiar a terra, o que acontece com os espias? 2 dizem que a terra é boa, certo? Mas já há 10 que dizem que não, que há muitos gigantes sobre a terra e que quando eles entrarem naquele lugar eles vão ser mortos, vão ser derrotados. Versículos 1 a 4 de Números 14, nós vemos o que o povo responde a estas duas posições. De 2 espias que dizem que a terra é boa e de 10 espias que dizem que há gigantes. Diz-nos: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Portanto, esta história não é nova. Esta ideia e esta escolha do povo não é nova. Já vem de há muito tempo atrás. Bastava uma pequena crise, bastava uma pequena dúvida para o povo dizer: é melhor termos um novo líder, alguém que nos representa, alguém que vá à frente de nós, até podemos voltar ao Egito. E Samuel sabia que o povo estava novamente neste ponto, a rejeitar o Senhor como seu Deus, como seu Rei e como seu líder. Então ele ora ao Senhor. A primeira resposta que o Senhor dá é uma resposta de consolo ao seu servo. Certamente Samuel estava triste porque a razão que estes homens invocam para terem um novo rei era o fim do reinado, não o reinado, mas o fim do tempo de Samuel. Mas Deus é muito claro. E diz o Senhor a Samuel: atenda à voz do povo em tudo o que diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim o faz a ti. Inicialmente, Samuel interpreta a resposta destes homens como uma rejeição, um ataque à sua liderança, mas Deus deixa claro e consola o coração do seu servo e deixa completamente claro que aquela resposta é uma afronta não tanto a Samuel, mas ao próprio Deus. Aquela escolha daquele caminho era muito mais grave do que aquilo que Samuel considerava, se fosse só para si. Portanto, o desejo daqueles homens não estava no conceito da realeza humana em si. Eles não apenas queriam um Deus para si, mas eles queriam quebrar a relação e o compromisso com Deus. A sua rejeição era a Deus como rei. Eles preferiam uma liderança humana.
Portanto, nós estamos aqui a falar de trocar um homem por um homem, mas trocar a liderança divina pela liderança de um homem. Trocar Deus por um homem. E Deus deixa isso claro a Samuel. Deus dá-lhe consolo nesse contexto, para que ele perceba que a rejeição é muito superior. Mas há uma expressão que chama a nossa atenção logo no versículo 7, até antes de Deus consolar o coração de Samuel. É que ele diz: atende à voz do povo em tudo quanto te diz. Para a surpresa de Samuel, o Senhor ordenou a que Samuel atendesse ao pedido do povo em tudo. Deus menciona tudo aquilo que ele fez em seu favor. Menciona a Samuel que desde sempre tem sido assim. Mas diz para que Samuel atenda ao pedido. Ou seja, lhe conceda um rei. E Deus vai reforçar isso mais à frente. Conceda um rei a este povo. Atende à voz do povo em tudo quanto te diz. Deus está decidido, de facto, a dar ao povo um rei. Há inúmeras evidências no Antigo Testamento, anteriores até este texto, que Deus tinha um rei preparado para o seu povo. A figura do rei não é uma coisa nova, não é uma coisa que só apareça aqui por ideia do povo. Já vem de trás. Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 17, versículo 6. Quando Deus fala a Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 6. Quando Deus fala a Abraão, ele diz-lhe: far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Reis procederão de ti. Ainda no mesmo livro, capítulo 35, agora a Jacó, o Senhor diz a Jacó o seguinte: Gênesis 35, versículo 11. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 17, vemos Moisés transmitir algumas instruções ao povo importantes para aquilo que estava para vir. E ele fala de um rei. Diz o versículo 14 de Deuteronômio capítulo 17: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuires, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acharem em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre deles. A ideia do rei, de haver um rei sobre o povo, não era nova. Não era algo estranho que nunca tivesse sido falado. Não era algo que Deus nunca tivesse predito que iria acontecer. Aliás, o sistema político preparado por Deus para o seu povo, e que Moisés traz e ensina através da lei, estava assente em 3 pilares: reino, sacerdócio e profecia. Este era o sistema político preparado por Deus para o seu povo: um rei, um sacerdote e um profeta. Eram estes os 3 pilares do sistema político que Deus havia prometido ao seu povo. Moisés previu um rei. O tempo dos juízes fala e percebe a necessidade de um rei. Mas a verdade é que, segundo Moisés, era um rei escolhido por Deus. Um rei muito diferente daquilo que as nações já à volta tinham. Um rei muito diferente daquilo que o povo estava a pedir. O rei idealizado por Deus haveria de governar sobre a sua regência. Era um rei debaixo do poder de Deus. Não um rei como tem todas as nações. Não um rei como os povos vizinhos. Mas um rei dentro do sistema preparado por Deus, que seguisse as instruções e o propósito divino. O que o povo está a pedir
É um rei errado, por motivos errados, no tempo errado. Quer resolver o problema do fracasso da liderança que está a viver com um sistema copiado de outros povos. Um sistema imitado de outros lugares. No fundo, aquilo que eles estão a querer, até de uma forma mais abrangente, é que Israel, é que o seu povo, seja um povo como todas as outras nações. Quando aquilo que Deus tinha preparado para o Senhor, para o povo, aquilo que o Senhor tinha estabelecido através do pacto com Abraão e que perdura durante o tempo do povo, era que o povo fosse um povo santo, diferente, separado de todos os outros, completamente separado, para ser luz para as nações. O que o povo está agora a querer é que Israel deixe de ser Israel e passe a ser como todos os outros povos, de uma forma abrangente. É isso que o povo está a pedir. Não só está a pedir um rei, mas está a pedir que o povo seja exatamente iguais aos outros povos. E sabem o que é que Deus faz? O que é que Deus faz? Deus concede-lhes esse desejo. Deus dá-lhes isso. Deus dá-lhes isso. Atende, Samuel, para o pedido deles. Diz o versículo 7. Atende à voz do povo em tudo quanto te diz. Há momentos em que o sim de Deus, ou a permissão de Deus, pode ser o nosso maior problema. Pode ser a nossa maior desgraça. E em que o não de Deus seria o nosso maior benefício. Neste caso e neste momento, Deus dá um sim. Deus permite que o povo siga a sua vontade para provar a amargura das suas decisões. E isso diz-nos que muitas vezes Deus permite que coisas venham à nossa vida para nós entendermos que o seu propósito é muito superior e muito melhor aos nossos propósitos, às nossas ideias e aos nossos desejos. Por isso, precisamos ter muito cuidado com aquilo que desejamos. Deus dá instruções a Samuel para que, sim senhor, atende àquilo que eles estão a pedir, mas apresenta-lhes todas as consequências. Mostra-lhes que, tendo um rei segundo o seu modo, segundo os seus preceitos, segundo aquilo que eles querem, haverá consequências. O Senhor sanciona o pedido deles, o estabelecimento da monarquia, mas adverte do que é que isso vem. O que é que advém daí? E há uma lista, desde o versículo 11 até ao versículo 17. Fala-nos de alistamento militar obrigatório, o povo ter direito sobre os filhos, para que eles possam servir o rei, sobre as filhas, para que possam estar ao serviço do rei. Fala-nos de trabalho forçado, fala-nos de pagamento de impostos, pesado pagamento de impostos, fala-nos de apropriação de propriedades e bens que seriam canalizados para o reino e para o rei. Isto é uma realidade de quem tem um rei humano sobre as suas vidas. Nós sabemos um pouco do que é isto. Nós sabemos um pouco do que é isto. E o povo segue neste caminho, e não é preciso folhear muito a Bíblia, não é preciso caminhar muito na história do povo para chegarmos ao momento de cansaço do povo. No primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos 3 e 4, diz-nos que mandaram chamá-lo, e veio, pois, Jeroboão e toda a congregação de Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Não é preciso passar muito tempo para percebermos que as consequências que Deus está aqui a apresentar a Samuel para transmitir aos anciãos foram quase imediatas. Daqui a algum tempo, vemos o povo a reclamar a um rei para que alivie a carga que o seu pai tinha sobre o povo. E então veio o aviso feito por Deus ao povo, aos anciãos,
Versículo 18. Naquele dia em que vocês sofrerem as consequências, naquele dia em que vocês acordarem para o alto preço da vossa decisão, naquele dia em que vocês olharem para trás e se arrependerem daquilo que fizerem, então vocês clamarão por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Clamor é um verbo muito comum no tempo dos juízos. Clamor é um verbo muito comum. O povo fazia o que era mau e depois lembrava-se do Senhor, e o Senhor ouvia a sua voz. Clamor, clamor e mais clamor. O povo precisava de entender, e entendeu durante a sua história, que sempre se colhe aquilo que se semeia. Sempre se sofre as consequências das escolhas que nós tomamos. O ciclo do povo era: o povo desobedecia, entrava em corrupção e pecado, a ira do Senhor vinha sobre eles sofriam as consequências da sua desobediência. Muitas vezes os povos inimigos sobrecarregavam sobre eles, então eles clamavam ao Senhor. Daí o verbo clamor ao Senhor. Deus ouvia, havia graça e misericórdia sobre as suas vidas, havia restauração e havia tempo de paz. Passado algum tempo, o povo voltava a desobedecer, a ser corrupto e a entregar o seu coração ao pecado, voltava a vir a ira do Senhor sobre as consequências, e isto era um ciclo, era o ciclo do povo de Israel. A questão é que muitas vezes a geração que desobedecia não era a geração que via a restauração. A geração que desobedecia não chegava a ver alívio, mas sofria as consequências. A pergunta que nós devemos fazer é: queremos para nós este ciclo também na nossa vida? Este ciclo do povo de Israel também representa a nossa vida? Ou seja, nós também vivemos em desobediência, pecado e corrupção, depois sofremos as consequências, lembramos do Senhor, clamamos ao Senhor, a misericórdia e a graça de Deus vem ao nosso encontro, o Senhor restaura-nos, nós adoramos o Senhor durante algum tempo, mas depois voltamos a desobedecer, voltamos a dar lugar ao pecado, voltamos a clamar ao Senhor porque as consequências vêm. É este o nosso ciclo. Se é este o teu ciclo, deixa-me dizer-te que há algo muito melhor que Deus tem para nós. Algo muito melhor. Algo muito melhor. É isto que desejamos. Seguir o mesmo ciclo do povo de Israel. Pecado contínuo, arrependimento contínuo, clamor contínuo. Não é este o propósito de Deus para a nossa vida. Não era este o propósito que Deus tinha para o seu povo, mas esta era a realidade do povo. Mesmo perante tudo isto que Deus revela ao povo que vai acontecer, o povo toma uma decisão, versículo 19. Mesmo sendo alertado acerca de todo este alto custo para se ter um rei, não há dúvida nenhuma que todos estavam obstinados e queriam um rei a qualquer preço. Eles queriam mesmo um rei a qualquer preço. E a razão que eles elencaram qual é? Já não é Samuel e a sua velhice, já não é os filhos de Samuel, qual é? Teremos um rei sobre nós para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. As razões que eles elencaram era o desejo de imitar as nações vizinhas e de ser como eles. Eles queriam ter uma posição social, queriam alguém que os representasse nas guerras e nas batalhas, nas suas guerras e nas suas batalhas. Queriam ser como os outros, ser iguais àqueles que estavam à sua volta. Queriam um rei à sua imagem e à sua semelhança. Queriam um rei que alimentasse os seus egos e alimentasse as suas vontades e os seus caprichos. Um rei que estivesse ao seu dispor para os representar e para ir adiante deles. Era isso que eles queriam. Quando nós desejamos muito adequar a nossa vida segundo a dos que estão à nossa volta, nós corremos um perigo enorme. Porque o mais certo é que essa adequação vá
em contrário ao propósito e às ideias de Deus para a nossa vida. Nos nossos dias, sempre foi assim, mas temos que trazer para os nossos dias. São tantas as tentações, tantas as oportunidades que estão perante nós de condicionarmos a nossa vida segundo esta sociedade e segundo as vidas que estão à nossa volta. Existe tanta tendência para imitarmos aquilo que está à nossa volta e sermos parecidos ou iguais àqueles que estão ao nosso lado. E isto é uma fonte de problemas. Isto foi uma fonte de problemas para o povo de Deus em todo o tempo e é uma fonte de problemas para nós. Não tenhamos dúvidas disso. Quando queremos seguir os mesmos passos daqueles que estão ao nosso lado, em vez de seguir aquilo que Deus tem para nós, mesmo que vamos em caminho contrário, isto é uma fonte de problemas para nós. Portanto, precisamos ter muito cuidado com aquilo que desejamos ser e parecer e imitar. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. E então o Senhor disse a Samuel, segunda vez, à semelhança do versículo 7, atenda à sua voz e estabelece-lhe um rei. E Samuel disse aos filhos de Israel, volte cada um para a sua cidade. Há momentos da nossa vida e momentos da vida do povo que só a graça do Senhor impede que nós sejamos consumidos. Só a graça do Senhor impede que nós sejamos fulminados naquele instante. Só a graça do Senhor é a nossa única esperança para que continuemos a respirar e a viver. E aquilo que vemos nestes versículos e no decorrer de tudo o que vamos ler a seguir nas próximas semanas e toda a palavra de Deus é como Deus é gracioso. Como Deus continua a derramar a sua graça e a sua misericórdia sobre o seu povo. Deus concede este pedido ao povo e Deus continua graciosamente a abençoar este povo. E Deus vai abençoar reis deste povo. Deus vai usar reis para trazer alívio ao povo e para trazer bênção e graça sobre as suas vidas. Mas não o rei que eles queriam. Não o rei segundo as outras nações. Porque Deus não vai retirar o seu governo sobre o povo, como nós sabemos. Deus vai lhes conceder um rei, mas não um rei à sua vontade. Um rei sob o domínio de Deus. O Senhor é capaz disto e muito mais, mas o Senhor é capaz disto, de tomar as nossas intenções, as nossas más decisões, transformá-las e fazer o bem e fazer avançar o seu plano de redenção e o seu propósito. Deus faz isto na nossa vida. Deus pega mesmo naquilo que nós fazemos mal, nas nossas decisões erradas, e transforma-as para seguir o seu plano e o seu propósito abrangente. Ele não fica preso às más decisões humanas, mas Ele transforma-as para o seu bem, para o bem do homem e para a sua glória. Por isso a sua graça continua a ser a causa de nós não sermos consumidos e de sermos abençoados. Em jeito de conclusão, Deus sabe e conhece muito bem o homem. Deus conhece-nos muito bem. E sabe que em nós, no nosso coração, no nosso interior, há uma sede muito grande e uma paixão muito grande por nos governarmos a nós próprios. O homem tem uma sede e uma paixão enorme por autogovernação. Por governar a sua vida, por governar os seus casamentos, governar os seus relacionamentos, governar todas as suas decisões, ser rei sobre si. O homem até julga e considera que pode governar a sua redenção. O homem até julga que tem na sua mão e na sua posse a forma de se salvar e de ser agradável a Deus. E Deus sabe isso, desse desejo humano, intrínseco, de ser rei sobre si próprio. O mundo e o inferno estão cheios de pessoas assim. Porque o homem é assim.
O homem deseja governar-se. O homem deseja reinar-se a si próprio. O homem confia no seu poder para governar as suas próprias vidas. E aquilo que este texto nos diz, aquilo que a palavra de Deus nos diz, é que não há decisão mais errada do que essa. Em Jesus, vemos o verdadeiro Filho de Deus, vivendo como homem, como verdadeiro homem, mas também como verdadeiro Rei. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando Cristo vem ao mundo, Ele submete-se à vontade do Pai e vive como homem. Vive a vida de uma forma perfeita como homem, sendo exemplo para nós. Mas também Ele age e é um verdadeiro Rei. Um Rei que não vem para receber, nem para receber dos seus servos a honra e a glória, mas vem para dar. Para dar a sua vida em lugar do seu povo. Para dar a sua vida para que homens arrependidos do seu pecado possam conhecer Deus. Ele assume sobre si o castigo que era devido, por causa do nosso desejo e da nossa paixão de nos autogovernarmos, de sermos reis sobre nós próprios. Cristo morreu na cruz para salvar homens que se julgam reis de si próprios. Quando o homem olha para Cristo e reconhece o seu senhorio, o reconhece como rei, reconhece que não tem poder para governar a sua vida, não tem sabedoria suficiente, nem há nele qualquer virtude para reinar sobre si e chamar para si as decisões. Mas em Cristo nós temos o nosso verdadeiro Rei. Para a sua Igreja é um desafio que continuemos a viver na dependência deste Rei. Cuidado com aquilo que desejamos, cuidado com aquilo que está à nossa volta e que nos chama para viver de acordo com a sociedade à nossa volta. Somos chamados a seguir as virtudes do nosso Rei, mesmo que isso seja completamente contrário ao caminhar do mundo. E será. Por outro lado, está aqui alguém que ainda não reconhece Cristo como o seu Rei, como o seu Senhor, que ainda se autogoverna, se autorreina. Esquece isso. Olha para Cristo. Ele será o teu Rei. E Ele tem poder para ser o teu Rei, para governar a tua vida. Arrepende-te do teu pecado. Não insistas em querer ser Rei sobre ti próprio. Cuidado com o que desejamos. Desejemos sempre que Deus seja o nosso Rei. Amém.